E aí, oitavo ano, tudo beleza? Vamos ver nossa aula de mamíferos, último grupo de vertebrados desse bimestre e também última videoaula. Mas vamos continuar. Vamos lá, quem são os mamíferos? O que os diferencia eles de todos os outros grupos? Bom, características principais é glândulas mamárias, né? São aqueles animais que amamentam seus filhotinhos, tá? Eles podem ser encontrados em diferentes ambientes, seja um ambiente quente, um deserto, tipo um dromedário, um ambiente muito gelado, tipo urso polar, ou um ambiente de boa, não, de temperaturas amenas. Então vamos lá. Eles são endotérmicos, lembra que a gente é mamífero, né, gente? Nossa temperatura, independente do ambiente, é o nosso organismo que controla a temperatura corporal. Além disso, eles têm características específicas na pele que são muito importantes, como por exemplo os pelos. Para que servem os pelos? Bom, somente os mamíferos têm pelos, tá, gente? Se você vê um animal aí que fala assim, ah, tem pelo, mas não é mamífero. Não é um pelo verdadeiro, é um caô, a pessoa tá falando coisa errada, tá bom? E o pelo ajuda a aquecer o corpo, protege a pele, glândulas sudoríparas que produzem o suor para eliminar o excesso de água, diminuir a temperatura do corpo, glândulas sebáceas, tá? Produzem o sebo para lubrificar a pele e os pelos, né? E a camada de gordura que fica embaixo da pele, né? Camada de gordura essa fundamental para manter o corpo quentinho e aquecido e também um isolante térmico, tá? Funções vitais. Bom, eles são. A alimentação depende do modo de vida, tanto é que existe mamífero carnívoro, como o leão, a onça, a hiena. Tem os herbívoros, como boi, cavalo. E tem os que se alimentam de insetos, insetívoros, e aqueles que se alimentam de tudo, são os onívoros, como por exemplo os seres humanos, tá? O sistema digestório deles é completo, né? Tem boca, estômago, ânus. E tem uma característica, os ruminantes, né? Boi, zebra, girafa, carneiro, enfim. Por que esses animais são chamados de ruminantes? Por quê? Porque eles têm o estômago deles, ó, dividido em duas câmaras, tá? É o rumen, tá? E o estômago e o retículo, ó, rumen ou pança e o retículo ou barrete, tá bom? E por que ele é dividido em duas partes? Porque que acontece? Primeiro ele engole o alimento, tá? Aí o que acontece? Esse alimento ele fica um tempinho no rumen, onde existem protozoários e bactérias que vão digerir uma parte desses alimentos. Depois o alimento lá no rumen, depois de passar por uma primeira etapa da digestão, volta para a boca, né? E aí a gente chama isso de regurgitar. Aí ele termina de mastigar e aí depois segue a segunda parte da digestão. Por quê? Você já percebeu que eles se alimentam muito de capim, de grama? O que acontece? Essas plantas têm celulose e eles não conseguem digerir a celulose. Quem consegue são as bactérias e os protozoários presentes nesse rumen, tá? Respiração exclusivamente por pulmões, né? Tem sistema respiratório com vias aéreas, né? A cavidade nasal, enfim. Até mesmo os mamíferos aquáticos, eles precisam subir a superfície para respirar, tá, gente? Continuando, o coração com quatro cavidades, a reprodução, a fecundação geralmente é interna e o desenvolvimento dentro do corpo da fêmea. E, aliás, dependendo de como o filhote vai se desenvolver, eles são classificados em três grupos. Prototérios ou monotremados são aqueles que colocam ovo, como por exemplo, não possuem placenta, tá? Então, como por exemplo, a ecdna é o ornitorrinco. Os metatérios ou os marsupiais são aqueles que o filhote ele nasce, mas ele termina o desenvolvimento no ventre da fêmea aqui numa bolsinha chamada marsúpio. É o caso do canguru, do gambá, tá? E a gente tem os maiores, o maior grupo que são os placentários ou eutérios, que são aqueles que a mãe tem uma placenta. Então o bebê, né, o filhote se desenvolve todo na placenta no interior da mãe e na hora do nascimento é que ele vai na hora do nascimento que ele já terminou o desenvolvimento dele, tá bom? E a placenta é importante porque nutre o feto, responsável pelas trocas gasosas entre a mãe e o filho, tá? E aí é que a gente tem vários grupos dentro dos placentários, tá? Os cetáceos que entram a maioria dos mamíferos aquáticos, além disso os sirênios é onde entra o peixe-boi, tá? Peixe-boi não é peixe, gente, peixe-boi é mamífero, tá bom? E assim, tem vários grupos, depois a gente vai dar uma aprofundada. Então vamos exercitar? Valeu!